hoje nós tivemos depoimento do ex-ministro de Minas e Energia, Milton Albuquerque. Finalmente saiu esse depoimento, hein, João Pedro Melo? Deu alguns detalhes que divergem um pouco do que o Milton Albuquerque vinha falando, né? Boa tarde para você. Boa tarde, Cris. Só reafirmando, Bento Albuquerque, ex-ministro de Minas e Energia. Milton Albuquerque, não, confundi com algum Milton, porque é Bento Albuquerque. Era o Milton Ribeiro. Milton Ribeiro. Misturei alhos com bugalhos totalmente aqui, viu, João? Acontece, Cris, é porque são tantos os esquemas que a gente tem que acompanhar, depoimentos na Polícia Federal, que a gente acaba ficando meio confuso, né? Exatamente. Mas olha, hoje quem prestou depoimento foi Bento Albuquerque, ele que é ex-ministro de Minas e Energia, e prestou depoimento por meio de videoconferência à Polícia Federal aí de São Paulo, ele que está hoje no Rio de Janeiro. Nessa fala, ele sustentou a tese de que desconhecia o conteúdo dos pacotes e que estes seriam para a União. A nova versão é bem diferente daquela que ele apresentou antes, quando destacou que a joia seria um presente para a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Quem também prestou esclarecimentos hoje foi o ex-assessor, né, de Bento Albuquerque, que é Marcos André Soeiro. Ele era um dos que integravam aquela comissão que veio da Arábia Saudita no momento em que essas joias estavam aí junto com esse pessoal. Além de Bento, né, esse ex-assessor também prestou depoimento, mas não esclareceu muita coisa. Ele não deu detalhes de onde essas joias vieram, por que eles tentaram entrar no Brasil com elas sem a identificação ou sem avisar a Receita Federal. Então, portanto, o depoimento mais importante de hoje foi o de Bento Albuquerque, que depois da apreensão retornou até a área da alfândega para liberar essas joias. Isso ele confirmou no depoimento de hoje. E aí, um detalhe que a Polícia Federal está levantando é o seguinte, é que essa tentativa não se limitou a um ato institucional. Isso porque ele acionou a diretoria da Receita Federal para que falasse com os auditores e esses acessórios fossem liberados. O ex-ministro de Minas e Energia admitiu ainda que entrou com o segundo pacote de joias no Brasil, sem qualquer tipo de declaração, e que não sabia o conteúdo. Disse que só viu qual era o conteúdo quando já estava dentro de um voo de São Paulo para Brasília. Ele que pegou essa conexão no aeroporto de Guarulhos. E aí a gente lembra o seguinte, que Bolsonaro também já mudou a versão sobre esse assunto. Em um primeiro momento, o ex-presidente atacou a imprensa e disse que não tinha nenhum conhecimento sobre as joias. Mesma postura que foi adotada pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Só que uma semana depois, diante das provas que vieram à tona, os dois também mudaram de versão, né? Reconheceram que receberam esse pacote. E ontem a defesa de Jair Bolsonaro disse que ele entregaria ainda hoje o segundo pacote de joias, que tem um relógio, 2 abotoaduras, um terço islâmico e também uma caneta, né? Esse equipamento, esses acessórios devem ser entregues até o fim do dia de hoje ao Tribunal de Contas da União. O que os advogados de Bolsonaro querem? Que o TCU administre essa questão até que o destino final das joias seja definido. E aí a gente lembra um detalhe que a gente já vem falando há algum tempo, Cris, que o TCU tinha já determinado que Bolsonaro seria o fiel depositário desses acessórios. O que isso quer dizer? Ele não pode vender, ele não pode usar, teria que ficar apenas admirando essas joias. Diante dessa situação, aí foi feito esse contrato, ou essa questão de fiel depositário. Por isso, a defesa dele devolveu essas joias ao Tribunal de Contas da União para que eles decidam, ou para que os ministros decidam o que será feito. E, por fim, a gente tem a Receita Federal intimando o ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, a explicar o motivo desses itens não terem seguido o rito de importação. O que é o rito de importação? Esses itens devem vir assinalados como bagagem diplomática e já com um pedido de incorporação ao patrimônio feito pela Secretaria-Geral da Presidência da República, como a gente acompanhou. Isso não foi feito, as joias chegaram aqui de maneira irregular e, segundo a Receita Federal, esse processo de liberação, de importação, costuma ser rápido, acontece no mesmo dia, ou seja, se a Secretaria-Geral da Presidência tivesse feito esse pedido, quando as joias entrassem no Brasil já estariam, inclusive, liberadas, já que o pedido é feito com uma certa antecedência. A única questão que tem que ser feita mesmo é um aviso à Receita Federal com uma certa antecedência. Isso não foi feito. Portanto, a gente está agora acompanhando aí essa situação das joias. Amanhã o Tribunal de Contas da União vai analisar a decisão do ministro Augusto Nardes, que vai definir se Bolsonaro é ou não fiel
depositar e se essas joias têm ou não que ser incorporadas ao patrimônio da presidência da República. João Pedro Melo dando todos os detalhes pra gente do dia sobre o caso das joias da Arábia Saudita, o depoimento do ministro Bento Albuquerque. Acho que desse daqui esse eu nunca mais esqueço, viu, João? Pode ficar tranquilo que esse eu não vou mais misturar alhos com bugalhos, como eu disse. Obrigado, Tá certo, obrigado, João. Bom trabalho pra você em Brasília. Valeu, um grande abraço.